Abramos, irmãos, então as nossas Bíblias na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 9, que diz assim: Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas ou dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós íamos só fazer uma breve oração por aquelas duas senhoras que estão ali. Penso que é mãe e filha, não é? Vocês é que vieram, pelo que ouvi dizer, de Cuba? É? Duas cubanas, é um privilégio termos aqui duas cubanas connosco. Vai chegar o dia que nós vamos estar num sítio em que vai haver homens de todas as línguas, povos e tribos, etc. E vai ser admirável. Os cubanos vão lá estar. E os portugueses. Mas vamos orar por vocês. Vocês estão aqui há pouco tempo, não é? Vamos orar por vocês. Eu não sei qual é a vossa realidade, mas o Senhor sabe. E nós vamos orar para que o Senhor cuide de vocês, está bem? Bondoso Deus, cuida destas duas irmãs, mãe e filha, que tu as ajudes, que tu supras as suas necessidades, que tu as dirijas neste país diferente do delas, mas que elas se sintam especialmente acolhidas pelo teu povo. Que tu as abençoes, que tu as ajudes em tudo que elas precisam, que tu sejas com elas em todo o momento, que elas tenham consciência de que tu nunca as largas, nunca as abandonas e que possas, de facto, consolar os seus corações e possas fazer com que o seu cálice transborde independentemente das suas circunstâncias. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, na nossa passagem também temos aqui uma oração. O apóstolo Paulo estava a orar por estes crentes em Colossos e nós tivemos a ver aqui aquilo pelo qual ele orava e aqui no versículo 12 em diante ele diz que dá graças ao Pai. E dá graças a Deus por várias razões. Por aquilo que nós temos em Cristo, por termos herança, porque nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, por nos ter tirado da potestade das trevas, por nos ter transportado para o Filho do reino do seu amor, por termos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, versículo 14. E agora, notem o que é dito acerca do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante. Sabem de uma coisa? Quando a Bíblia diz que nós devemos que nós devemos o que temos ao Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para obter a remissão dos nossos pecados, para obter o perdão dos nossos pecados, nós não nos podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo, pelo facto de estar a ser referido nesta relação, ele está a ser apresentado de uma forma humilhante. Porque eu, para ter o perdão dos pecados, ele foi feito pecado por nós. E o apóstolo, ao referir de passagem aquilo que ele fez por nós, na cruz, ao referir o seu sangue derramado, e ao referir o perdão dos nossos pecados, que para que acontecessem, ele teve que ser feito pecado por nós, não pôde deixar de estar a referir o seu aspecto da sua humilhação. E é por isso, creio eu, que
que ele diz assim, o qual, apesar de ter sido feito pecado por nós, para que vocês tivessem o perdão dos pecados, é a imagem de Deus. E eu quero falar agora acerca disto do versículo 15. Ele é, apesar de ter sido humilhado, e apesar de ele próprio se ter humilhado, e apesar de o terem humilhado, e apesar de ele ter passado pelo que passou para nos ganhar o que nos ganhou, e apesar de nesse processo, aparentemente, ele parecer estar numa posição tão rebaixada, ele é a imagem de Deus. E o que é que significa isso, ele é a imagem de Deus? Significa que ele é Deus. E já vão perceber porquê. Bem, eu gostava de começar por dizer relativamente a isto o seguinte. Quando a Bíblia diz que ele é a imagem de Deus, é uma forma da Bíblia dizer que ele é Deus. E já vou dizer porque é que estou a dizer o que digo. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, a Bíblia está a dizer que ele é Deus. Eu, quando era mais novo e me converti, um dia pus-me a estudar um pequeno livreto que falava sobre os erros das chamadas testemunhas de Jeová. E um dos graves erros das chamadas testemunhas de Jeová é dizerem que o Senhor Jesus Cristo não é Deus. Ou chamarem-lhe um Deus menor, um Deus com letra minúscula. Como se houvessem vários deuses. Como se a Bíblia não dissesse que só há um só Deus. E o autor desse estudo que eu estava a ler, para provar biblicamente que o Senhor Jesus Cristo era Deus, ele utiliza várias passagens da Bíblia e um conjunto de passagens da Bíblia que ele utilizou para provar que o Senhor Jesus Cristo era Deus, e que eu na altura, quando li, não percebi, era provar que ele era o Filho de Deus. E eu, no meu fraco entendimento, na altura, pensei assim, então, se ele é o Filho de Deus, ele não é Deus. Como é que ele está a dizer que, provando que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus? E eu não sabia. Como infelizmente muitos não sabem. Como infelizmente os testemunhas de Jeová não sabem. Como muitos religiosos não sabem. Como muitos que ignoram as Escrituras não sabem. Mas os judeus sabiam. Porque a Bíblia diz que os judeus, quando ouviram o Senhor Jesus Cristo dizer que Deus era seu Pai, ele fazia-se igual a Deus. Portanto, biblicamente falando, do ponto de vista teológico, e os judeus disto sabiam mais das Escrituras e do que é que as Escrituras significam do que muitos religiosos nos nossos dias, que revelam uma grande ignorância, eles sabiam muito bem que Jesus dizer que era Filho de Deus significava dizer que era, ao dizer que era Filho de Deus, significava que era Deus. Vamos ver João 5,18, rapidamente. João 5,18. Muito rapidamente. Diz assim, por isso, pois, versículo 18 do capítulo 5 de João, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ao ele dizer que era filho de Deus, ao ele dizer que Deus era seu Pai, ele estava-se a fazer igual a Deus. Como é que os religiosos não veem isto? Como é que eles estão tão... E eu ainda compreendi, naquela altura ainda se compreendia, não é? Que eu estava a dar os primeiros passos, não conhecia nada da Bíblia, e eu não percebia, não entendia. Mas quando comecei a ler as Escrituras e a estudar as Escrituras convenientemente e a perceber o que elas dizem, a Bíblia é clara. Dizer que Jesus é o Filho de Deus é o mesmo que dizer que Ele é Deus. E os judeus sabiam disso. E por isso achavam que era uma blasfémia Ele fazer-se igual a Deus. Que não era, porque Ele era Deus encarnado. Já agora um pequeno pormenor. O apóstolo Paulo está como que aqui a dizer assim, ei, o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz, que derramou o seu sangue numa situação humilhante, feito pecado por nós, Ele é a imagem de Deus. Não se esqueçam que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, sabem o que é que nós lemos? Eu cito, no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, vocês se quiserem também podem ver, mas têm que ser rápidos para não perdermos tempo. Ele diz assim,
Versículo 28. Olhai por vós, diz o apóstolo Paulo aos anciãos em Éfeso, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Aqui temos sangue de Deus. Sangue de Deus? Deus não é Espírito? O sangue aqui referido é do Senhor Jesus Cristo. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é sangue de Deus. Portanto, o apóstolo percebe perfeitamente como quer dizer assim, tomem atenção que esta pessoa à qual devemos a nossa salvação, à qual devemos o perdão dos nossos pecados e através da qual temos tudo o que temos e de que eu vos falei agora e pelas quais coisas nós estamos a agradecer e eu estou a dar graças a Deus, é a imagem de Deus. Bem, imagem de Deus quer dizer que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Já vou referir-me a isso. Da mesma forma que Filho de Deus quer dizer que Ele é Deus, imagem de Deus, ainda que possa não parecer, significa que Ele é Deus. Bem, em primeiro lugar, porque o irmão Alberto, daqui a um bocado, através do Brasil, nós vamos ouvi-lo já, daqui a um bocado, ele vai falar também sobre isto e vai falar sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo de uma forma maravilhosa, e já vamos ouvir, mas deixai-me dizer uma coisa importante. Eu não vou procurar não repetir nada daquilo que ele vai dizer, mas deixai-me dizer uma coisa importante. Este livro que está aqui, que livro é este? É a palavra de Deus, certo? Qual é o tema deste livro? Qual é o tema principal deste livro? É Jesus Cristo. Então, é a palavra de Deus e é Jesus Cristo? Alguém diria, se este livro é a palavra de Deus, o tema devia ser Deus. E é. É a palavra de Deus e é, porque Jesus Cristo é Deus. E como é que eu sei que o Senhor Jesus Cristo é o tema deste livro maravilhoso? E eu sei que ele é o tema deste livro por muitas maneiras. Olha, primeiro, sabem como é que o livro começa? Começa com o Senhor Jesus Cristo. E sabem como é que ele termina? Termina com o Senhor Jesus Cristo. E ao longo da Bíblia, todo o assunto velado ou direto é o Senhor Jesus Cristo. Como é que a Bíblia começa com o Senhor Jesus Cristo? Não me lembro disso. O que é que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? Não é? Sabem o que é que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 3? E eu cito em João 1:3, nós lemos assim. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, nós lemos assim: todas as coisas foram feitas por Ele. Está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por Ele, e se sem Ele nada se fez, quando a Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, foi Ele que o fez. E essa é a razão de, no versículo 16 da nossa passagem, em Colossenses capítulo 1, depois havemos lá chegar, lermos assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo, notem bem, tudo foi criado por Ele e para Ele. Portanto, a Bíblia começa com o Senhor Jesus Cristo. Isto, eu podia falar mais acerca deste assunto, mas não vou falar mais acerca deste assunto. O que eu quero vos chamar a vossa atenção é que o tema da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia começa com Ele, através deste versículo maravilhoso que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando nós vemos quem é que criou os céus e a terra, foi o Senhor Jesus Cristo que criou os céus e a terra. E a Bíblia termina, como vocês sabem, no último versículo do Apocalipse, termina com Ele, como vocês certamente se recordarão, e eu cito, a Bíblia termina assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bem, eu gostava de agora dizer o seguinte: quando nós estudamos a Bíblia no seu permeio, não é? Estamos a ver no princípio Cristo, estamos a ver no fim Cristo, mas ao longo de toda a Bíblia, Cristo é o tema.
É o assunto, sempre na Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo, um dia, e nós podemos ler em João no capítulo 1, em João no capítulo 5. Ele disse assim, João 5, e no versículo 39, sabem o que ele disse? E isto é muito importante aquilo que ele disse. Disse ele assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. As Escrituras, as Escrituras, testificam de mim, falam de mim. Sabem qual é o tema das Escrituras? Sou eu. Querem saber qual é o tema das Escrituras? Sou eu. As Escrituras falam de mim, testificam de mim. E vocês cuidam de ter nelas a vida eterna. Sabem porque é que nós cuidamos de ter nas Escrituras a vida eterna? Por várias razões. Mas eu quero destacar esta porque tem a ver com o que eu estou a falar. Nós cuidamos de ter a vida eterna nas Escrituras porque as Escrituras são Cristo. E quem tem Cristo tem a vida. E quem não tem Cristo não tem a vida. E o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, 1 João 5,20, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. O Senhor Jesus Cristo, está lá escrito, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, se o tema das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo e se Ele é a vida eterna, então nas Escrituras cuidamos de ter nelas a vida eterna, logicamente. Mas há mais que eu vos quero chamar a vossa atenção. Notem, por exemplo, o que nós lemos em Lucas no capítulo 24. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu tinha que vos dizer isto para que nós vejamos bem, sintamos bem, nós temos que estudar bem a Bíblia, conhecermos bem o nosso Salvador, quem Ele é. O nosso Salvador, apesar de ter sido pendurado no madeiro, ter sido pendurado na cruz, naquela forma tão humilhante, tão degradante, Ele é Deus. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu quero que vocês reparem o que lemos no versículo 27, que diz assim: o Senhor Jesus Cristo estava a falar com 2 discípulos, os 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, e na conversa que ele tem com eles, a dada altura, ele diz-lhes assim, e começando por Moisés, ele pega nas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo pegou nas Escrituras, abriu as Escrituras a estes discípulos, a estes 2 discípulos, e diz assim a Bíblia, começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, o Senhor Jesus Cristo correu todo o Velho Testamento, que eram as Escrituras que eles tinham então, desde Moisés, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e todos os profetas, ele pegou na Bíblia inteira, não é? E o que é que nós lemos? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E ele está em todas as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo está em todas as Escrituras. Ele é o tema das Escrituras. E eu até gostava de chamar a vossa atenção para este pormenor, porque eu, muito rapidamente, o versículo 44 já agora, eu já explico. Notem bem, ele está em todas as Escrituras. E ele mostrou-lhes exatamente isto, que ele está em todas as Escrituras. E o versículo 44 diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Estava escrito acerca dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em todas as Escrituras. Estão a ver? Está escrito acerca dele. Já agora, e já lá vamos, então, para eu dizer aquilo que eu disse que ia dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, em versículo 43, lemos assim, quando o apóstolo Pedro estava a pregar na casa do centurião Cornélio, certamente que vocês se recordarão, a dada altura, nós lemos assim, tudo começa no versículo 34, quando Pedro diz, abrindo Pedro a boca, disse. E sabe o que é que Pedro disse? Disse assim no versículo 43, a este, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas falam dele. De que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os profetas falam dele, do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Qual é a passagem
que eu vos quero dizer. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Capítulo 2. Livro de Cantares de Salomão. Está antes do profeta Isaías, para alguém que tenha dificuldade de encontrar. Cantares de Salomão no capítulo 2. E eu gostava que vocês reparassem no seguinte. Antes de eu vos ler, dizer qual é o versículo, deixai-me explicar o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, como nós vimos, está em todas as Escrituras. Todos os profetas falaram acerca dele e todas as Escrituras falam acerca dele. Ele é o tema das Escrituras. Mesmo naqueles locais nas Escrituras que nós olhamos e não o vemos. Aliás, eu não sei se vocês já repararam, mas a passagem, eu já várias vezes já disse isso a ensinar aqui a Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo disse, vocês examinai as Escrituras, examinais as Escrituras. A palavra para examinar na língua grega é uma palavra de caça, que os caçadores conhecem. Que significa, a ideia é, o caçador quando vai caçar, ele segue as pegadas da caça. E há alturas em que as pegadas da caça deixam de se ver. Eu nasci em África, eu nasci em Moçambique. Eu fui caçar várias vezes com o meu pai. E sei o que era eles, quando paravam o jipe, no meio do mato, saíam porque tinha passado ali uma manada de búfalos ou uma manada de outra coisa qualquer. E eles seguiam as pegadas. E haviam indígenas lá que eram peritos nisto. Eles conseguiam cheirar a pegada. Eles examinavam o terreno e havia alturas que passavam por zonas pedregosas, mas eles sabiam por onde é que a caça tinha passado. E a ideia da Bíblia, a ideia do Senhor Jesus Cristo é examinai a Bíblia como o caçador examina o terreno quando vai à procura da pegada da caça que passou. E eles conseguem ver onde os outros não veem. Eu, por exemplo, olhava, mas não vejo aqui caça nenhuma ter passado aqui. Mas ele sabia que a caça passou ali. Estava treinado, perito. Tinha olhos de lince. E nós na Bíblia devemos examinar a Bíblia desta maneira. Isto significa que há sítios na Bíblia que nós não vemos o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Ele está em todas as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E Ele disse mesmo, em todos os profetas, desde Moisés, e todos os profetas, os Salmos, etc., todos falam de mim. E então, há aqueles sítios que a gente olha e parece que não vê, não é? Porque eu chego ali a Gênesis capítulo 1, versículo 1, está lá, o Senhor Jesus Cristo está lá, em Gênesis 1, como Criador. Como vimos há pouco. Se calhar muitos olham para lá assim de repente e não veem, não é? Mas eu, como já sou um batedor, já sei que cheguei ali e disse assim, ei, o Senhor Jesus Cristo está aqui. E ele disse, está aí como? Eu não estou a ver lá nada. Então anda vê bem a ver se ele está cá ou não está. E já mostrei há bocado, ele está lá. Mas há sítios onde é mais difícil ver que ele está lá, mas ele está em toda a Bíblia. Não se esqueçam que um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é a Palavra. No princípio era o Verbo, a Palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Ele. Portanto, um dos nomes para Ele é a Palavra. Não é por acaso que Ele utilizou o nome do livro. Porque o que é verdade acerca do nome do livro é verdade acerca dele. Porque Ele é a Palavra. E a Palavra é Ele. Mas há então aqueles sítios que a gente tem alguma dificuldade, não é? Então eu gosto muito deste versículo que diz assim, Cantares de Salomão 2, 9. O meu amado, como eu gosto de dizer isto, o meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede. Há aqui uma parede, eu não o vejo, mas ele está cá atrás da parede. Olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Assim é o Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Ele está atrás da parede, Ele está a reluzir atrás das grades. É o meu amado. É o meu amado. Amem-no. Estudem-no. Conheçam-no. Vejam-no. Ele está cá. Eu gosto muito deste versículo. O quanto nós poderíamos dizer? Querem ver um pequeno exercício? Não vou agora ser exaustivo, porque seria exaustivo.
No livro de Gênesis, ele é muita coisa, ele até é criador. Isto é apenas um pequeno exercício, alguns destacam algum aspecto, mas são tantos os aspectos. Mas, por exemplo, houve alguém que se dedicou a exercitar-se sobre esta matéria e disse, no livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. No livro de Levítico, ele é o sumo sacerdote. No livro de Números, ele é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta. No livro de Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. No livro de Juízes, ele é o libertador. No livro de Ruth, ele é o parente remidor. E podemos continuar ao longo de todos os livros. E ele está lá em todos eles na Bíblia. E chegarmos ao Novo Testamento e vermos-lo como rei em Mateus, e como servo em Marcos, e como filho do homem em Lucas, e como filho de Deus em João. E continuarmos por ali fora. E chegamos aos Colossenses. E o que é que ele é? O que é que ele é na carta aos Colossenses? É a imagem de Deus. É a imagem de Deus. E podíamos continuar pela Bíblia toda, mas não vou fazê-lo, porque senão nunca mais saio daqui. Bem, a imagem de Deus. A palavra imagem podia ser traduzida por efígie. É a efígie de Deus. Em Mateus, no capítulo 22 e versículo 20, para vocês poderem perceber isto bem, em Mateus 22, 20, por exemplo, nós lemos assim, Mateus 22, 20, muito rapidamente, lemos assim, e ele disse-lhes, de quem é esta efígie? Ele pegou numa moeda, estava lá a imagem de César, a efígie de César, ou imagem, efígie ou imagem, é a mesma coisa, pegou na moeda, e lá na moeda estava a imagem de César. De quem é esta efígie, esta inscrição? E disseram-lhe eles, de César. Então, mas César é ali, a efígie é de César, como é que é? Assim é o Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem é Ele. A resposta não é a imagem do Brutus. Não é a imagem do Cássius. Um indivíduo que se parece com ele. Não, é a dele. A efígie era de César e não de outro. Eu até já escrevi aqui uma coisa que nem sei o que é que escrevi. A palavra grega é uma palavra que eu nem sei pronunciá-la, mas o nosso irmão Alberto aqui um bocado vai se referir à mesma palavra. É a palavra icon. Daí é que vem até a iconologia, os ícones, as imagens, os ícones, etc. Vem da palavra icon. Para vocês poderem perceber quem é o Senhor Jesus Cristo, em Hebreus no capítulo 10, e no versículo 1, sabem o que é que nós lemos? Lemos assim, Hebreus capítulo 10 e versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Sabem, alguém podia dizer assim, Jesus Cristo dá-se uma ideia de Deus, mas não é Deus. Ele não é a imagem exata. Isso era o que se passava com a sombra dos bens futuros. A imagem não era a imagem exata. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a ele se chegam. Eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte. A imagem referida acerca do Senhor Jesus Cristo é a imagem exata. Vede, por favor, o que nós lemos em Hebreus 1.3. No capítulo 1 e no versículo 3, também da carta aos Hebreus, lemos assim, o qual, o Senhor Jesus Cristo, está-se a referir a ele, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem exata da sua pessoa. A imagem expressa da sua pessoa. Quando a Bíblia fala dele como a imagem de Deus, ela é a imagem exata de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, e vocês conhecem a passagem, em João capítulo 14, versículo 9, no versículo 6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Chega ao versículo 9 e Filipe tem-lhe perguntado, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não vistes o Pai. Quem me vê a mim, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Quem me vê a mim, vê o Pai. É curioso nós vermos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e nos versículos 4 e 6, segundo aos Coríntios 4, versículos 4 e 6, nós lemos assim acerca dele. Falando dos descrentes, dos incrédulos, diz a Bíblia, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O conhecimento de Deus e da sua glória estão na face. Ele expressa a imagem exata, a face do Senhor Jesus Cristo. Li algures que há uma catedral, algures, também não sei onde é que é essa catedral, mas a gente pode imaginá-la. Há uma catedral, por acaso tenho pena de não ter registado onde é que é a catedral, mas existe uma catedral, segundo li, que tem uma pintura com motivos bíblicos no teto, num teto muito alto, lá no topo. Sabem que as catedrais têm uns pés muito altos. E lá no topo, na abóbada, estava lá aquela imagem. Mas além dela ser muito alta, a imagem estava lá muito em cima, aquilo estava numa zona muito estreita. E então, para as pessoas poderem olhar para ela, para além de estarem a olhar a uma grande distância e não podiam ver muito bem, estudar muito bem a imagem, também ficavam com problemas de pescoço. Tinham que olhar muito para cima, estava numa zona muito estreita e não podiam olhar assim à distância, tinham que olhar com a cabeça muito levantada para cima. E então não era fácil. Sabem o que é que fizeram para que as pessoas pudessem olhar bem para a imagem e pudessem apreciar bem a imagem e pudessem ver naquela imagem o que elas não conseguiam ver de outra maneira, porque a imagem estava lá muito em cima? Puseram um espelho cá em baixo. E as pessoas olhavam para o espelho e viam os detalhes da imagem que estava tão longe que de outra maneira não se conseguia ver os detalhes daquela imagem. É assim o Senhor Jesus Cristo. Nós que não conseguimos ver Deus, tão longe Ele está, tão alto Ele está, mas Ele veio e desceu como um verdadeiro espelho para dar a conhecer quem é Deus. Expressa a imagem exata de como Ele é. É por isso que nós lemos no versículo 15. Já viram o que é que está escrito no versículo 15? Da nossa passagem, em Colossenses. Veja lá o que é que está escrito. O qual é a imagem do Deus invisível, do Deus que não se consegue ver. Nós não poderíamos ver Deus de outra maneira. Aquelas pessoas naquela catedral também não conseguiam ver bem aquela pintura, se não fosse através daquele espelho. E o que elas viam no espelho era a imagem exata, expressa, do que estava lá em cima. Quando chegarmos ao capítulo 2 e versículo 9 da nossa carta aos Colossenses, lemos ali que nele, no Senhor Jesus Cristo, para poder ser a expressa imagem rigorosa de Deus, nele habita a plenitude da divindade. Não estava lá um bocadinho de Deus, estava a plenitude da divindade. E Ele era o próprio Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não era uma cópia. Ele era a exata imagem. Espero que isto tenha ajudado de alguma maneira, que Deus nos abençoe. Vamos passar, não sei se alguém tem alguma coisa para dizer, se não passamos ao nosso irmão Alberto.
Nando, queres dizer uma coisa? Algum de vocês quer dizer alguma coisa? Sim? Não? Dário, podes passar ao irmão Alberto. Nós vamos ser muito abençoados com aquilo que ele vai dizer agora sobre o assunto. Graças a Deus por mais esse encontro, esse estudo bíblico. Para mim é um privilégio poder dividir este pensamento com os irmãos. Colossenses capítulo 1, já no verso 15, a primeira parte, o qual é a imagem do Deus invisível. Quanta coisa temos para dizer sobre a pessoa de Jesus destes versículos 15, 16, 17 em diante. Paulo, nesse momento da carta, deixa de falar da obra redentora na cruz do Calvário para dizer e para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Muitos querem conturbar e não entendem a pessoa de Jesus porque querem enfatizar apenas uma perspectiva da sua pessoa, apenas uma característica do homem Jesus, deixando de lado o Deus Jesus. Como assim? Como pode ser isso? Será que Jesus ele é Deus a partir do momento que ele nasceu naquela manjedoura? Não. Vamos ver e vamos estudar que Jesus é o próprio Deus desde a eternidade, com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Eu sou Alberto, também sou Veríssimo. Isso não anula uma das minhas características, de ser Alberto na minha família e Veríssimo no mundo corporativo profissional. É a mesma pessoa com um tratamento distinto. Eu sei, é uma ilustração falha e limitada, mas para podermos entender como Jesus se apresenta no Novo Testamento e como Jesus era visto no Antigo Testamento como Jeová. O Salmo número 2, do verso 7 a verso 12, apresenta o Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus já no Salmo 2. O Salmo 110 vai apresentar Jesus como Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor. Jesus já estava no Antigo Testamento também. Isaías, o profeta, capítulo 43, o verso 10, o verso 11, é extenso, diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. E fora de mim, não há Salvador. Características deste Jesus, já no Antigo Testamento. Isaías 45, no verso 21 agora, reza assim: Porventura não sou eu, o Senhor, Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador. Não há além de mim, porque não há outro Salvador. Jesus ele é apresentado no Evangelho de João, no primeiro capítulo, como o Verbo de Deus. O Verbo era Deus. Filipenses capítulo 2 vai apresentar no verso 5 Jesus em forma de Deus. Uma outra maneira de apresentar e de falar de Jesus. Perceba que estamos vendo perspectivas da pessoa de Jesus, a pessoa infinita do próprio Deus. E mais, Hebreus vai apresentá-lo como o agente mediador, o agente criador, que vamos estudar mais à frente, aguarde. De tudo isto, em Hebreus, verso 6 do primeiro capítulo de Hebreus, diz que até os anjos adoram a este Deus. E você adora Jesus? Adorar a Jesus é levá-lo a sério. Em algumas passagens dos evangelhos mostram atributos, características de Jesus que pertencem a Deus. Veja só, Senhor do sábado, Mateus 2, verso 28. Jesus perdoando pecados, Lucas 5, verso 20. E ressuscitando mortos, João 11, de 43, 44. Tudo isso para mostrar que verdadeiramente ele era o Deus encarnado,
vindo para salvar, para amar aqueles que eram seus. O Salmo 45 chama a atenção. Ele diz assim, fala de Jesus como o mais formoso dos filhos dos homens, ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Colossenses capítulo 1, verso 15, aqui, o chama de a imagem do Deus invisível. Explicado por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Não deixa dúvida ao dizer que Deus se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e ainda crido no mundo e recebido acima na glória. Esta palavra imagem vem do grego, que quer dizer icon. O nosso português herdou esta expressão que chama-se ícone, cópia, semelhança. Jesus, portanto, é a expressão exata de Deus. Tantos versículos e passagens que vamos estudar que provam e mostram estas evidências. Adorar a este Jesus, a esta salvação feita por este Deus tremendo, nos enche o coração de alegria. Que Deus nos abençoe.